Olá, boa noite. Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Como vai? Vai bem? Olha, a opinião de hoje já tem aqui a postos a bancada, não é? O juiz de direito, ele é o Luiz Otávio Ribeiro Saboia. Doutor Saboia volta aqui, da Justiça Eleitoral, do TRE Mato Grosso. A gente vai fazer um F5 aqui, vamos atualizar você sobre tudo, não é? Que está aí, diz respeito aos preparativos às eleições de 2022, candidatos, as regras, que mais, os prazos, enfim. Tem alguma dúvida daí, do teu lado, do lado de lá? 999322529, você pode usar mensagem de texto, WhatsApp, para esclarecer alguma dúvida, alguma pergunta que você tem aí. Participe, interaja conosco, porque quem manda no programa aqui é o nosso telespectador. Opinião de hoje, dia 20 de junho, o programa tem, como sempre, o Lorenberg Alves, meu parceiro de já mais de 2 anos aqui, todos os dias. Boa noite, meu cara. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E eu aproveito para agradecer a você que assiste ao programa Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pela carona, pelo carinho. Esteja você onde for, mundo afora, acompanhando pela internet ao programa Opinião. Doutor Saboia, é muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Eu quero fazer uma explicação, dar uma satisfação aqui. Paulo, mas você lembra que lá na sexta-feira você falou que estaria aqui o doutor Bruno? Então, o doutor Bruno teve um problema, um probleminha de saúde, né? Um resfriado, alguma coisa do tipo. E aí, não é, lá todo mundo bate com as duas e corre para bate escanteio, corre para cabecear. E o doutor Saboia está aqui conosco. O doutor Saboia, ele é juiz membro do TRE Mato Grosso. Obrigado por ter vindo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite aos telespectadores e internautas que nos acompanham. É um prazer a gente poder comparecer no programa, esclarecer dúvidas, conversar sobre as eleições. A Justiça Eleitoral está sempre à disposição para poder fazer qualquer tipo de esclarecimento que for necessário. Como está estruturada a Justiça Eleitoral, mais especial o nosso TRE Mato Grosso? Eu falo de todos os aspectos, inclusive o financeiro, não é? Para esse pleito, que não é um pleito fácil. Mato Grosso, com suas dimensões continentais, tem gente aí nos lugares mais longínquos, mais difíceis acessos. Eu gostaria de saber como é que está esse planejamento aí para esse ano de eleições e um ano que parece ter aí disputas acirradas. Sim, a Justiça Eleitoral, ela normalmente quando acaba uma eleição, ela automaticamente já começa o planejamento para o próximo pleito eleitoral. Não é um trabalho, não é um planejamento que é realizado num prazo de 6 meses, de 1 ano, ao contrário. Toda vez que se termina a eleição, as atas das eleições são encaminhadas para a Justiça Eleitoral, informando eventuais ocorrências, problemas nas sessões e nas zonas eleitorais, e isso tudo é compilado e verificado juntamente com os informes que são produzidos durante as eleições para planejar as próximas eleições. Nesse ano, nesse pleito de 2022, nós vamos ter mais de 1.400 locais de votação em todo o estado. São mais de 8.400 sessões eleitorais. O TRE está trabalhando com mais de 1.000 urnas de contingência, ou seja, cada uma dessas sessões eleitorais vai receber uma urna eletrônica, mas nós temos também um volume grande de contingência, de urnas de contingência. Foram mapeados 109 locais de difícil acesso, ou seja, localidades onde vai haver necessidade de se contar com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Militar, inclusive para se chegar nessas localidades, são aldeias indígenas, são comunidades, ribeirinhos, quilombolas. A Justiça Eleitoral irá utilizar transmissão via satélite em 103 lugares, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema. Iremos fazer a conexão de internet em mais de 390 locais.
Estamos trabalhando com a utilização de provavelmente 9 aeronaves, 47 mil mesários e colaboradores, cerca de 5 mil homens entre Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, CEMOB, Politec, ou seja, as forças de segurança, inclusive o Exército. Foram mapeadas mais de 50 comunidades indígenas, 63 sessões eleitorais nessas comunidades indígenas com mais de 12 mil eleitores. Esse é um pleito em que o orçamento destinado para essa eleição são de 21 milhões de reais. Esse que é o X da minha questão, antes de passar para o Lorenberg, dessa primeira, quando eu falo do orçamento, ele cresceu pouco, não é? Se é que cresceu na comparação com a da eleição passada. Cresceu pouco, esse orçamento é um orçamento que ele é definido pelo critério que é usado para definir? Esse orçamento ele é definido pelo Congresso Nacional, encaminhado para o TSE, e aí o TSE, ao receber esse orçamento, faz a divisão desse orçamento entre os 27 TREs de todo o Brasil. Então, se trabalha infelizmente, com um orçamento que é definido pelo Congresso Nacional. É o fator populacional que define como principal critério? É o fator Porque temos aí as dificuldades aqui, nós falamos dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos indígenas. Isso não poderia entrar como critério também para elevar os custos? Poderia e deveria. Nós temos, por exemplo, o custo, o que a Justiça Eleitoral tem, por exemplo, para custear a alimentação das forças de segurança é de R$ 45 para pagar a alimentação daquele policial que irá nos ajudar nessas eleições. Então, a gente sabe que são valores que a gente tem que trabalhar com eles, na medida em que o TRE não tem ingerência sobre a definição do orçamento. Os tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil demandam ao Tribunal Superior Eleitoral as suas dificuldades, as suas necessidades. Nós tivemos aqui em Mato Grosso um acréscimo pequeno, de fato, do nosso orçamento, mas infelizmente o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e do Brasil inteiro, todos os tribunais regionais eleitorais, não possuem ingerência sobre o orçamento definido pelo Congresso e nem sobre a divisão desse orçamento realizada pelo TSE. Entendi. Agora sim, professor. Juiz, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito. O programa enriquece muito com a presença do senhor. O amigo telespectador, com certeza, já está ganhando com a presença do senhor. Eu tenho aqui 3 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo. 2 deles não é diretamente voltado para a Justiça Eleitoral, não. Mas eu ficaria muito triste se eu não tocasse nesses 2 temas, tendo o senhor aqui conosco. E o primeiro tema que eu gostaria de tocar, juiz, tem um trecho de uma fala do senhor no dia 5 de novembro de 2021, quando o senhor foi eleito para compor o TRE. O senhor disse o seguinte, entre aspas, hoje assumo um compromisso ainda maior, o de garantir à sociedade a necessária lisura do processo eleitoral. Integrar esta corte eleitoral significa muito para mim, pois é aqui que a democracia se consolida por meio de eleições que tornam soberana a vontade do povo. Fecham aspas. E aí eu tenho, na verdade, 3 perguntas, vou fazer todas as 3 juntas, para o senhor ter mais tempo. Nos últimos anos, juiz, um grupo de brasileiros vem fazendo duras críticas, duros ataques à Justiça Eleitoral, ao TSE, colocando em xeque-mate todo o trabalho da Justiça Eleitoral e fazendo acusações de fraudes nas eleições, sem apresentar prova alguma. Aí eu pergunto ao senhor, na opinião do senhor, esse grupo de brasileiros tem razão em suas acusações? A urna, aí a segunda, a urna eletrônica é ou não auditável? E a terceira e última, existe um quarto escuro onde a contagem de votos pode ser fraudada?
3 perguntas aí, se lembrou das 3, a gente vai também recapitulando se for o caso. Não, tranquilo. Fiz algumas anotações aqui para a gente poder colaborar. Lorenberg, eu acho que dentro da indagação, quando você coloca, eu acho que você quase respondeu. Ataques são feitos sem prova alguma. Então, eu podia só me parar aí dizendo, de fato, os ataques são feitos, mas não há nenhuma prova dos ataques que são realizados. Se eu parasse aí, eu creio que estaria respondido a indagação. Mas vamos além. A Justiça Eleitoral, assim como todos os ramos do Poder Judiciário, e não é só a Justiça Eleitoral que vem sofrendo os ataques, eu sou oriundo da Justiça Comum, sou magistrado da Justiça Comum há 23 anos. O Judiciário como um todo vem recebendo inúmeras críticas de determinados ramos da sociedade. A gente tem que ter a necessária temperança, a necessária cautela e a necessária autocrítica para compreender o que é efetivamente crítica passível de ser discutida e debatida, né, de modo racional, e aquilo que é propriamente uma religião. Eu digo que tem algumas coisas que viraram dogmas para algumas pessoas. As pessoas hoje em dia estão com alguma dificuldade de ouvir a opinião do outro, de admitir que a possibilidade de uma posição diferente da possibilidade delas. E isso tem gerado, de fato, algumas dificuldades em dialogar. Na internet, e aí todo mundo que tem rede social, já teve aquela experiência de você falar que quer comprar um sapato e 2 dias depois, no outro dia, às vezes no mesmo dia, acessar uma rede social e ter lá uma propaganda de sapato, né? O nome disso é bolha de filtro, né? Filtro de bolha. Normalmente as redes sociais fazem muito isso. Eles direcionam para você aquilo que te interessa, para que você não procure outras coisas. Na seara eleitoral, essa lógica do filtro de bolha ou da câmara de eco tem gerado essas situações. As pessoas estão se acostumando a conviver apenas entre aqueles que têm as mesmas opiniões, nos mesmos grupos de WhatsApp, nas mesmas redes sociais, não toleram ouvir nem ler notícias que contrariem aquilo que eles acreditam ser verdade, e aí por isso a gente tem falado tanto na pós-verdade, né? A verdade não interessa, interessa o que eu acho que é conveniente, o que eu acho que é verdade para mim, e aquilo ali é verdade e pronto, acabou. E aí a Justiça Eleitoral vem recebendo uma série de críticas. A principal das discussões, nós temos aí envolvendo todas essas críticas, começou, se não me engano, e aí vamos voltar um pouquinho, em 2018, na eleição do nosso presidente, o presidente Bolsonaro. E aí eu vou começar de trás para frente, quando se falou da existência de uma sala segura, de uma sala secreta, onde seria possível a manipulação de votos e tudo mais. Eu não tenho procuração do TSE, mas o que eu posso afiançar é aquilo que eu conheço, é aquilo que a gente já presenciou. Essa sala secreta não existe. Né? Não há uma sala secreta onde se faz totalização de votos e nem nada disso. Primeiro aspecto, isso não existe. Não existe. É óbvio que existe uma sala segura, sim, onde o código-fonte que foi auditado, lacrado e assinado por todos aqueles que participaram dos processos de validação encontra-se protegido. Esse código-fonte lacrado, assinado, ele é disponibilizado à sociedade em inúmeras ocasiões atualmente para que ela faça as verificações. Existem procedimentos para que isso seja realizado. Com relação à urna ser ou não auditável, e aí a gente volta num outro problema, numa outra discussão, o voto impresso, né? Vou dizer a minha opinião. Eu não sou contra nós aperfeiçoarmos o sistema de voto. Ao contrário, a urna, ao longo de 26 anos, desde 96 ela é usada, ao longo de 26 anos ela evoluiu muito. E muito em razão dos testes públicos de segurança, onde se verificava um problema aqui, um problema ali e tudo mais.
A urna, entretanto, ela é apenas um elemento do processo eleitoral. Ela é, e eu vou usar um pleonasmo, me perdoe pelo pleonasmo, ela é um elo da corrente. Quando a gente fala em elo, é corrente, não precisa falar que a corrente tem elo, mas ela é um elo, é apenas um dos elos do processo eleitoral. E todo processo eleitoral, ele é auditável. Quando hoje me dizem, mas eu não posso fraudar, se eu começar a dizer todas as camadas de proteção que a urna tem, são 90 camadas de proteção, tudo que acontece, eu vou talvez não esclarecer o cidadão que está nos ouvindo agora. E aí, atualmente, quando eu tenho esse tipo de diálogo, eu sempre pergunto, mas no que você não acredita? Porque é mais fácil eu esclarecer aquilo que a pessoa não acredita ou tem dúvida, do que eu começar a vomitar um monte de informação, porque eu vou terminar falando meia hora, ela vai chegar no final e vai falar assim, mas isso pode acontecer. Então vamos resolver essa dúvida. E aí eu já recebi assim, algumas questões dizendo assim, não, tudo bem, doutor, a urna ela não é conectada na internet, mas na hora de transmitir o dado, não pode um hacker invadir o sistema de transmissão da Justiça Eleitoral e alterar os votos ali? Bom, existem uma série de procedimentos de segurança. Mas se isso acontecer, vamos dizer que numa situação bem excepcional, porque ele teria que invadir uma rede de VPN, com segurança de criptografia, bom, ok, mas vamos dizer, se isso acontecer, quando esse arquivo foi encaminhado para a base de dados do TSE, a base de dados do TSE não vai aceitar esse arquivo. Porque todo arquivo ele gera um negócio chamado hash, que quem já viu um hash é um número gigante, com letras e números. Se eu altero uma vírgulazinha, esse número todo ele é alterado. Então, assim, o banco de dados está preparado para receber o boletim de urna, da urna número 1, que tem o hash tal, que foi auditado e tudo mais. Se esse hash que foi alterado pelo hacker bater lá, o banco de dados do TSE vai voltar. Vai voltar e aí o juiz vai encaminhar de novo o boletim de urna correto. Além disso, se chegar um boletim de urna adulterado, eu tenho o boletim de urna impresso. Então, assim, a gente precisa só entender como é que funciona. Ah, Saboia, mas diz a lenda aí que pode ser alterado o sistema, o programa que vai na urna, de repente pode ser alterado para cada 4 votos para um candidato, ou a cada X votos para um candidato, ser dado um voto para o outro. Bom, então eu teria que fazer essa mesma alteração, porque o programa que vai em todas as urnas é o mesmo. Eu tenho que alterar, então essa lógica eu verificaria em todas as urnas do Brasil. E aí eu teria uma proporcionalidade de votos, ou seja, candidato tal com X% e o outro com X% em todos os estados. Nunca se viu isso. Então, assim, quando se diz a urna pode ser fraudada, e eu sempre faço questão de dizer, a urna é um pedaço do processo eleitoral. Então, se eu tiver algum problema na urna, na transmissão, eu tenho todo um processo que acontece antes e todo um processo eleitoral que acontece depois. Com relação à auditagem da urna, ela pode ser auditada por inúmeros procedimentos que existem. Um desses processos é o processo que nós já realizamos nas eleições suplementares aqui no TRE. O TRE esse ano, por determinação do TSE, vai ampliar, que são as eleições paralelas. Um dia antes da eleição, 24 horas antes da eleição, normalmente aqui no estado do Mato Grosso nós sorteávamos 3 urnas. Nessa eleição nós vamos sortear 23 urnas. Num raio de 180 quilômetros da capital. Vamos buscar essas 20 urnas, que já estarão preparadas, iriam ser utilizadas nas eleições, vamos buscar essas urnas, vamos trazê-las para o TRE, isso tudo filmado, transmitido pelo YouTube, quem quiser, os partidos podem acompanhar tudo isso, e faremos uma votação nessas urnas que são sorteadas aleatoriamente,
com crianças, eleitores, com aqueles candidatos reais que estão ali, filmando a tela, digitando o número de candidatos e tudo mais, e ao final vai ser impresso o boletim de urna. Então tem como também se verificar dizendo o seguinte, ó, aleatoriamente eu sorteei um número X de urnas do estado todo, fiz uma votação naquela urna que estava preparada, que ia ser utilizada para votação, e verifico se ela vai me dar o resultado correspondente àquela votação que vai acontecer ou não. Então, assim, a Justiça Eleitoral sofre, de fato, vem sofrendo, de fato, muitos ataques. Muitos desses ataques por falta de conhecimento, e por isso a Justiça Eleitoral aqui em Mato Grosso, tanto eu, o desembargador Carlos Alberto, o juiz auxiliar da presidência, doutor Bruno, doutor Pelejo e os demais juízes membros, estamos sempre à disposição para tentar esclarecer à sociedade o processo eleitoral como um todo. Ele não começa, como eu disse ao Paulo, um mês antes, 6 meses antes. Veja, teste público de segurança é um teste onde nós disponibilizamos a urna para diversas entidades e a Justiça Eleitoral diz, quebre a segurança da urna, viole a urna, faça o que você quiser aqui, me gere depois um relatório e me aponte aonde estão os problemas. Esses problemas são apontados, a Justiça Eleitoral retifica, corrige esses problemas e entrega de novo. Verifica se esses problemas foram corrigidos. E, normalmente, todo teste de segurança pública, todo TPS é gerado. Na sequência, um outro relatório dizendo, ó, esse problema que existia foi corrigido, foi mitigado, foi melhorado esse tipo de problema aqui ou acolá. Uma crítica que a Justiça Eleitoral recebe é o código-fonte. Por que ele não é disponibilizado na internet? O código-fonte ele é disponibilizado para análises em ambientes controlados. Mas por que ele não é disponibilizado na internet? Há algum receio? Receio algum. O único problema é por que a Justiça Eleitoral normalmente disponibiliza ele num ambiente controlado? Porque aquelas pessoas que examinam o código-fonte no ambiente controlado assumem o compromisso de se localizarem alguma violação ao código-fonte, repassarem para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Eleitoral corrigir. Ao passo que se a Justiça Eleitoral joga esse código-fonte, por exemplo, na internet, para qualquer um analisar, se houver uma violação ali ao código, se houver alguma falha no código-fonte, essa pessoa não necessariamente vai ter a obrigação de reportar aquilo para a Justiça Eleitoral. Então, podemos evoluir no futuro? Podemos e devemos. Eu acredito que a Justiça Eleitoral vem evoluindo e vem evoluindo muito. Mas hoje, e aí reportando ao início da indagação, a maioria dos ataques, a maioria das críticas são realizadas sem provas. Eu confio muito no nosso processo eleitoral, acredito muito na urna e acho que hoje nós temos um processo eleitoral, num processo de escolha de representantes muito mais seguro do que aquele que a gente tinha no passado. Por conta da urna, por conta de tudo. Passado que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas rapidão assim. O passado que o senhor fala é quando? Porque esse sistema que nós temos aí, ele tem mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Por isso eu digo, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Eu digo o seguinte, quando a gente não tinha as urnas, nós não tínhamos todo um procedimento de segurança hoje como a gente tem. Então, por isso eu digo que a partir da urna foi desenvolvido uma série de procedimentos, todo um processo eleitoral para nos dar essa garantia, essa segurança. Ok. Esse será um assunto que a gente ainda vai bater nele aqui, vamos falar mais sobre isso ao longo do programa de hoje aqui com o doutor Saboia. Eu, na verdade, quando eu quero só corrigir uma coisa aqui, não corrigir, não, acrescentar. Quando eu o apresentei, eu falei Saboia só. Salvo engano, não falei o nome completo. Luiz Otávio Ribeiro Saboia. Porque eu falei lá, doutor Saboia, então, só para deixar, o homem não tem mais nome, tem, o nome dele é esse aí, ó, doutor Luiz Otávio Ribeiro Saboia, é filho do doutor Saboia lá da Santa Casa, lembra? Médico, enfim. E a gente vai para o intervalo comercial, se tem alguma pergunta, 99932-2529. A gente volta já, um instante só. Pois bem, o Opinião está de volta. A gente continua conversando aqui sobre o mesmo assunto que o Lorenberg foi instigar aqui, esse negócio de urna, esse negócio. Continuou conversando aqui, mas eu não podia colocar no ar. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esses assuntos todos aí. Agora vamos abrir espaço para o www.gazetadigital.com.br.
Gazeta Digital, onde você se informa, dá um clique ali, ó, tem tudo, economia, tem esporte, tem tudo. E tem as notícias, por exemplo, da pandemia, aí, ó, no Gazeta Digital. Com a liberação da 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas a partir de 40 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 20, diversas prefeituras emitiram notas sobre como será a imunização em seus territórios. Em Várzea Grande, conforme apontou o prefeito Calil Baracate do MDB, a vacinação está liberada a partir de segunda, com as doses da Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, e a relação dos postos de imunização está disponível na imagem que você pode acessar aí na matéria no Gazeta Digital. O Calil disse, é preciso que as pessoas se conscientizem que a Covid-19 ainda não está debelada. Os casos aumentaram em demasia e, mesmo não existindo a letalidade dos outros surtos, as unidades de saúde estão lotadas, disse. Já em Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro, também do MDB, apontou que a imunização só terá início na quarta-feira, dia 22. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a Suzete Magalhães, extinguiu a ação da Prefeitura de Cuiabá que tentava impedir a decisão do governo Mauro Mendes, União Brasil, em trocar o veículo leve sob trilhos VLT pelo BRT, que é o Bus Rapid Transit. A decisão ocorreu após a Prefeitura ter se manifestado em manter a ação, mesmo com a liminar negada pela magistrada. Abre aspas. Extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coautora, fecha aspas, disse trecho aí da decisão publicada no último dia 18 de junho. Na ação, a Procuradoria-Geral do município de Cuiabá alega que a informação da troca foi feita em coletiva à imprensa sem qualquer consulta à prefeitura. Argumenta que, sem qualquer consulta à prefeitura, argumenta que sequer teve acesso aos estudos obtidos pelo governador e que levaram aí a decidir pela troca do transporte. Mais detalhes você acompanha aí no Gazeta Digital. O GD que também tem essa notícia aí, ó. O Ministério Público, é isso mesmo, o Ministério Público Eleitoral opina pela proibição para que pré-candidatos às eleições gerais de outubro não possam patrocinar a confecção de uniformes para times de futebol. O parecer é referente aí a uma consulta feita pelo presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, o Juca do Guaraná Filho, do MDB. O parecer, assinado pelo procurador regional eleitoral Eric Rafael Masson, é de dia 8 de junho, após os questionamentos feitos por Juca do Guaraná Filho, que é pré-candidato a deputado estadual. O vereador questionava se uma pessoa detentora de mandato político e pré-candidato a um novo cargo eletivo, aspas, pode, em período de pré-campanha eleitoral, patrocinar time de futebol para a confecção de camisetas dos jogadores sem violação às normas eleitorais. É um questionamento, fecha aspas aí do Juca. Além disso, o Juca do Guaraná ainda perguntou se, na possibilidade de patrocínio dos uniformes, era possível, abre aspas, que o pré-candidato forneça o logotipo de seu mandato em curso para que conste como
patrocinador nas camisetas em violação às normas eleitorais. O logotipo da empresa do pré-candidato, também outro questionamento. Tudo isso fez parte aí do argumento e questionamento do vereador Juca do Guaraná. Em sua resposta, o Ministério Público Eleitoral pediu o não conhecimento da consulta por entender que, aspas, da forma como foi apresentado o questionamento objeto da espécie, não revela notas de abstração, pois o consulente, que é detentor de mandato eletivo, aparentemente é pré-candidato a outro cargo eletivo nas eleições gerais de 2022 e tem uma situação concreta em que deseja saber se esse tribunal aceitaria ou não a conduta que pretende adotar, fecha aspas, disse trecho aí do parecer do Ministério Público Eleitoral. Perguntar não ofende, né, Lorenberg? Fez bem o Claro, Juca, vai que, né? Vai que os homens lá deixam aí, vamos lá. Na verdade, doutor, se não tiver um freio ali, o negócio descamba, né? Então é natural. Cobrar, perguntar, fazer esse tipo de consulta é uma forma de se evitar problemas. Eu vou fazer só um destaquezinho. A Justiça Eleitoral, diferente das outras justiças, dos outros ramos da Justiça, ela recebe, de fato, algumas consultas. Existem apenas alguns requisitos para que essa consulta seja admitida e ela seja processada e respondida. No caso específico, eu só não vou poder entrar... Eu não queria nem perguntar sobre esse caso específico, só de uma forma geral sobre as consultas como um todo. As consultas como um todo, elas são possíveis na Justiça Eleitoral, desde que elas não nos tragam uma situação concreta e que se revele eventual antecipação de uma discussão que vai ser realizada na sequência. Normalmente elas possuem um caráter geral e é óbvio que elas não podem substituir a assessoria jurídica dos partidos e candidatos. Os partidos e candidatos possuem os seus assessores jurídicos. Não é a intenção da Justiça Eleitoral e isso tem que ficar muito claro. A Justiça Eleitoral hoje, lembrando do que o Lorenberg mencionou, dos ataques que a Justiça Eleitoral recebe, uma das pechas que ela recebe é a Justiça Eleitoral de vez em quando quer atuar como censora. Longe disso. Inclusive, por isso, por exemplo, as consultas necessitam ser realizadas de modo abstrato para que não se suscite, inclusive, que a Justiça Eleitoral está fazendo algum tipo de censura prévia ou algum tipo de condenação antecipada ao pré-candidato ou ao candidato por aquela prática. Então, as consultas são possíveis, mas existem alguns requisitos legais que têm que ser cumpridos. Ok, Lorenberg. Juiz, eu tenho um outro assunto aqui, fugindo um pouco, me permita, por favor, fugindo um pouco da questão da Justiça Eleitoral, mas tem um artigo que o senhor assinou juntamente com o juiz José Arimateia. 40 anos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como Mato Grosso foi parar no topo da lista. Publicou em vários sites e eu destaquei aí um trecho que eu gostaria de um comentário do senhor. Sim. Nesse trecho é o seguinte, entre aspas, infelizmente ataques às garantias constitucionais da magistratura, que em última análise se traduzem garantia ao cidadão, trazem insegurança, desmotivação e sentimento de falta de reconhecimento, aumentando em muito o já natural impacto emocional ao qual o magistrado é submetido. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho em particular. Obrigado, Lorenberg. Esse artigo foi um artigo que eu escrevi, se não me engano, em 2015 ou 2016, eu não me recordo agora. No dia 12 de outubro de 2017. 16, 17, Logo, 16, 17, eu estava na corregedoria e o doutor Arimateia era o presidente da Associação de Magistrados. Da AMAN, né? Da AMAN. E nós resolvemos escrever sobre a produtividade dos magistrados, que foi reconhecida na época pelo Conselho Nacional de Justiça como uma das melhores produtividades de todo o Brasil.
Essa produtividade, inclusive, ela vem se mantendo ao longo dos anos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um tribunal que vem implementando uma série de providências, uma série de ações, tentando tornar mais célere, mais eficaz, mais efetiva a prestação jurisdicional. Existe, entretanto, por isso eu disse para você que não é só a justiça eleitoral que é atacada, mas, infelizmente, o judiciário como um todo, e a gente muitas vezes é mal compreendido nas nossas decisões, o judiciário como um todo, infelizmente, ele vem sofrendo uma série de críticas, algumas justas, algumas injustas, algumas que são descabidas, porque não nos cabe alterar a situação das coisas. O magistrado, ele precisa cumprir a lei. De vez em quando a gente recebe a seguinte crítica: por que o judiciário resolveu decidir sobre determinado assunto? O juiz, quando recebe um processo, eu não posso dizer, olha, eu não vou resolver esse problema, isso aqui é melhor vocês resolverem vocês. Se as ações estão, se a ação possui elementos que me possibilitam conhecer aquela ação, aquela demanda, aquele problema, eu tenho que decidir. Hoje em dia o judiciário recebe a crítica de que tem judicializado a política e que tem judicializado a saúde, por exemplo. Mas não é o magistrado que sai do seu gabinete e diz para o vereador, para o governador, para o presidente, para o senador, para quem quer que seja, ingressa com uma ação que nós vamos resolver isso. Normalmente esses problemas são trazidos ao Poder Judiciário. Existe uma série de situações que a Constituição estabelece que precisam ser regularizadas. Essas situações nem sempre elas são regularizadas por quem precisa regularizá-las, o Congresso Nacional. E aí a própria Constituição estabelece, por exemplo, mecanismo como o mandado de injunção, que é uma ferramenta para que o Poder Judiciário, está lá na Constituição, supra a omissão do Legislativo em determinados assuntos. Então, quando o Legislativo deixa de discutir o casamento homoafetivo, essa discussão, em algum aspecto, chegou no STF. O STF teve que se manifestar. Quando o Congresso deixa de se manifestar, muitas vezes sobre situações que estão ocorrendo agora na sociedade e que a sociedade clama por um posicionamento legislativo e esse posicionamento não vem, normalmente existe uma judicialização dessa questão e isso é levado ao Poder Judiciário, que muitas vezes decide sem que às vezes exista uma lei. Né? Hoje eu estava vendo uma discussão sobre o ensino residencial, se é válido, se não é válido, como que ele deve acontecer e tudo mais. Se isso não for regulamentado, provavelmente um pai, uma associação, alguém vai levar essa discussão ao Poder Judiciário. E aí se discute muito. E o ativismo do Poder Judiciário? Eu acho que o Poder Judiciário tem que se controlar em termos de ativismo, mas a gente não pode esquecer que não é o Poder Judiciário quem busca as demandas. Essas demandas, né, são provocadas ao Poder Judiciário. E tem gente, no caso político, por exemplo, descobre as caídas da mesa, né? Para quem joga sinuca sabe disso. Descobre as caídas da mesa, a descaída da mesa, ó, por aqui que funciona. Aí os partidos vão lá, com seus interesses, né? Sabem que basta provocar, vai ter um posicionamento se sim ou se não. Isso acontece muito, tem acontecido muito, né? Eu quero voltar para a questão eleitoral. Doutor Saboia, se eu for, hipoteticamente, convocado para ser mesário, vocês não vão me pagar nada? Tem fundão eleitoral, tem um dinheiro para dar com pau por aí, e aí a justiça dá um lanchezinho só? Como é que funciona isso aí? Eu estou, evidentemente, dramatizando, exemplificando aqui, mas eu queria que você discorresse sobre esse assunto aí, que é uma dúvida, porque muita gente pode ser convocada, e aí não é nem questão de ser mercenário, querer tudo por dinheiro, mas é porque tem dinheiro, a UFA aí, nos fundões da vida. Vamos só fazer como Jack Stripador, né, ir por partes. Com relação ao fundão partidário, esse fundão... Dos partidos, obviamente. Por isso eu falei, vamos só fazer uma dicotomização, porque esse fundo não é destinado à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral possui um orçamento definido pelo Congresso, como eu disse no início, que é rateado pelo TSE aos TREs para a realização das eleições, não só das eleições, mas para custeio de todas as suas atividades.
O fundão, como é chamado, é um fundo partidário. Ele é destinado aos partidos, que, diga-se de passagem, foi hipertrofiado, foi bem aumentado recentemente por decisão do Congresso e depois sancionado pelo Poder Executivo. Não há ingerência do Poder Judiciário com relação ao valor do fundão, a nada disso. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o mesário. E aí eu peço licença para me estender 2 minutinhos. O mesário é uma pessoa essencial em nosso processo eleitoral. Essencial. A Justiça Eleitoral rende homenagem a essa pessoa, incentiva todo cidadão a ser mesário. Nós criticamos os políticos por muitas vezes, o político tal não faz isso, o político tal não faz aquilo, mas nós, cidadãos, muitas vezes não participamos do processo político como um todo. Não discutimos orçamento nas câmaras de vereadores, não acompanhamos como o orçamento é votado nas assembleias legislativas, não queremos participar do processo eleitoral, muitas vezes não queremos contribuir com a justiça eleitoral para a realização de eleições limpas e transparentes, mas queremos que exista dinheiro para a realização de obras, queremos o processo transparente, criticamos a existência da justiça eleitoral, e aí me remeto àquilo que o Lohenberg colocou, dizendo muitas vezes que a justiça eleitoral é uma jabuticaba que só existe no Brasil, mas não nos dispomos a realizar as eleições de modo voluntário. Não houvesse a justiça eleitoral, quem organizaria as eleições? Os partidos? Alguém vai me dizer assim, mas existem países que os partidos organizam. Existe. Aí é uma questão cultural. Eu me indago se aqui no Brasil os partidos confiariam uns nos outros para organizar a eleição. Tenho dúvida. Se você chegar num eleitor japonês e dizer para ele, o sistema eleitoral aí no Japão tem alguma forma de evitar que o eleitor vote 2 vezes? A resposta dele vai ser, mas por que o eleitor vai querer votar 2 vezes? Acabou. Infelizmente, nós temos uma cultura diferente. Se a gente não tem um órgão que organize, nós temos uma sensação de desconfiança geral. Nos Estados Unidos, quem divulga o resultado das eleições são os meios de comunicação. Poderíamos aplicar isso aqui no Brasil? A população hoje, do jeito que está polarizado, aceitaria o resultado divulgado pela Band, Record, Globo, CBN, Jovem Pan, o que quer que seja, os grandes consórcios de comunicação? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Então, o mesário, de fato, ele não é remunerado, ele tem algumas vantagens que a lei lhe assegura, a dispensa do serviço, a isenção em concursos públicos que ele realiza, a preferência no empate de concursos públicos. É uma forma de tentar incentivar o mesário. Mas, para mim, o melhor incentivo ao mesário é ele se conscientizar que o trabalho dele é essencial para que a gente tenha um processo eleitoral límpido e transparente. E aí eu faço só um apelo para aquele cidadão que vai votar. O mesário, como você disse, é alguém que a gente convoca da sociedade. Eu peço para aquele cidadão que vai chegar em outubro e vai votar, e ele tem alguma dúvida, ele tem algum questionamento sobre urna, sobre o que quer que seja, que ele compreenda que o mesário ali, ele não é um funcionário da Justiça Eleitoral. Então, se a gente chegar com o espírito de beligerância, mas essa urna, assim, ele vai saber, ele recebe um treinamento para trabalhar naquele dia, mas ele não é um técnico da Justiça Eleitoral. Ok, mas que podia ser pago, podia, devia ser remunerado. O cara vai deixar o domingão dele lá e vai lá. É um trabalho, não deixa de ser um trabalho. É bonito, é um dever, mas enfim, todo mundo precisa hoje pagar as contas aí, porque senão... Olha só, o intervalo comercial, porque já me buzinaram aqui que eu tenho que ir para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui mais bate-papo político eleitoral aqui, falando com o doutor juiz, membro do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Otávio Ribeiro Saboia. Um instante só. Olha, a opinião está de volta. Eu queria feche por favor aqui o retorno aqui, que está tendo um eco aqui no meu... Isso, obrigado. Estava dando um eco aqui que eu estava me ouvindo 3 vezes aqui.
o nosso entrevistado de hoje aqui, eu vou fazer uma correção, porque eu não tenho compromisso com o erro, não é? Eu falei, o nome dele é Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, juiz de direito, juiz membro do TRE. Entendeu ou não? É porque a gente se confundiu aqui, eu peço desculpas, inclusive, não é? Inclusive ao nosso entrevistado, que é o Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro. Doutor, nós temos o costume, nós jornalistas, de, em programas como este, entrevistar candidatos, ou, no caso, pré-candidatos, não é? Eu fico com uma dúvida muito grande, estava até conversando com a nossa produtora hoje, sobre convidar para vir aqui, porque é um programa que a gente traz muitos políticos, não é? E muitos deles são, acabamos de falar aqui do Juca do Guaraná, por exemplo, né, que está perguntando se pode patrocinar uniforme, que é uma forma de comunicação, não é? E aqui não deixa de ser uma forma de comunicação. O que pode, o que não pode, evidentemente que a gente sabe que tem que tratar como um pré-candidato, mas isso, evidentemente, tem a data, mas há algum tipo de se enxergar, há uma possibilidade de se enxergar propaganda eleitoral extemporânea nessas situações assim? Os possíveis pré-candidatos podem ser entrevistados sem problema algum pelos diversos meios de comunicação, como vem sendo realizado. O que o TSE sempre vem orientando, e aí a orientação é via TSE, não há possibilidade, não pode haver, óbvio, pedido de voto, porque nós não estamos ainda em época de propaganda eleitoral. Mas a entrevista a pessoas que são possíveis pré-candidatos, que são possíveis candidatos, né, que são pré-candidatos, ela é possível de ser realizada sem problema algum. Os meios de comunicação devem ter como norte a tentativa, é óbvio, de equidade a todos aqueles que estão, de alguma forma, disputando. Tentar fazer um tratamento igualitário. Então, se eu vou trazer A, que traga A, B, C, na medida do possível, porque a gente sabe que a gente tem um volume muito grande de candidatos, principalmente quando a gente fala em eleições proporcionais, seja para deputado estadual, deputado federal, mas a gente sabe que, principalmente nas majoritárias, existe, assim, a possibilidade de um tratamento mais igualitário, de um tratamento mais uniforme. Pois é, mas esse aí é o segundo passo da pergunta que eu ia fazer para o senhor. Se eu trouxe aqui o A, e aí não trouxe o B e nem o C. Aí o B e o C vêm aqui e falam, ó, Paulo, eu também quero. Aí eu falo, não tem jeito, porque aqui a gente tem nossas normas aqui, a gente não... E aí ele vai bater na porta da justiça lá. A justiça pode mandar a gente... Veja, hoje nós estamos num período de pré-campanha. Se não há propaganda eleitoral e a entrevista, vamos dizer, a um pré-candidato se refira a um tema específico, não significa que a simples exposição desse pré-candidato aqui, sem que peça voto, sem que faça propaganda eleitoral, sem que diga o que pretende, o que quer fazer na hipótese de mandato, mas vamos dizer que eu tenho uma pessoa que seja política, exerça um cargo político e atualmente está aí realizando algum projeto de lei que seja de interesse da sociedade e a entrevista seja sobre isso. Não há... Sim. Então, assim, a Justiça Eleitoral, ela tem como norte, deve agir como norte, e é isso que, graças a Deus, a gente tem orientado os magistrados. Esse final de semana, sexta-feira, quer dizer, nós realizamos uma reunião com magistrados aqui do Polo de Cuiabá, fazendo orientação sobre propaganda eleitoral, que nós temos que ter bom senso, agir com bom senso, agir com temperância. A eleição, as eleições, elas são consideradas uma grande festa da democracia. É óbvio que toda festa, todo evento precisa ter algumas regras, porque senão a gente descamba para uma bagunça. E aí ninguém quer viver num mundo, num ambiente de bagunça. Orenberg. Juiz, me permita descrever, eu vou tentar descrever aqui um quadro e me corrija se esse quadro não foi bem descrito. E aí eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Veja, a Justiça Eleitoral, melhor dizendo, o ano político eleitoral começa com uma resolução baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ali naquela resolução tem tudo, as regras de como deve comportar durante todo aquele ano eleitoral. E segue religiosamente, qualquer um dos TREs segue religiosamente isso. Porém, quando divulga-se a lista dos eleitos, em todos os níveis, começam os problemas. Porque os processos
os pedidos de cassação de mandato, etc., não têm o mesmo planejamento do transcorrer do ano político eleitoral. A gente tem casos históricos, por exemplo, aquela ata da chapa do ex-senador Pedro Táxi, que até hoje não trouxe um resultado ainda. Até hoje, o mandato já acabou faz muito tempo. Tem outros casos que o candidato foi pedido a cassação, foi cassado, mas ele mantém-se no cargo. Ele não é afastado do cargo. Termina-se o mandato e a situação não foi resolvida. Falta planejamento para isso também, para ser julgado, juiz? Veja, ótima pergunta. Eu queria que o senhor respondesse em 1 minuto e meio, porque a gente tem pouquinho tempo e tem um telespectador que mandou pergunta. Ótima pergunta. O Tribunal Regional Eleitoral tem um projeto chamado Pauta Limpa. Esse Pauta Limpa é um projeto que ele prevê o quê? Serem priorizados os processos que podem gerar algum tipo de inelegibilidade daqueles que foram eleitos. Esse nosso projeto de pauta limpa, pela primeira vez na história do TRE, nós conseguimos julgar todas as prestações de contas de 2020, das eleições de 2020, antes da eleição de 2022. O único processo de 2018 que infelizmente não foi julgado, da eleição de 2018 não foi julgado, se não me engano, há 2, 3 meses atrás, o relator era o doutor Gilberto Bussic, que foi um processo que envolveu o deputado federal Carlos Bezerra. Esse processo já foi julgado, já está no TSE, inclusive. O TRE de Mato Grosso vem se esforçando para, de todas as formas, enxugar ao máximo o volume de processos. Ano passado, em abril do ano passado, o TRE, a Justiça Eleitoral, nós tínhamos 15 mil processos em toda a Justiça Eleitoral. Esse ano nós temos 1.600 processos. Foi feito um esforço muito grande para que o volume de processos fosse reduzido, para que isso que você falou, que é uma realidade, não ocorra. E se houver processos depois da eleição, que eles sejam julgados no menor tempo possível, para que não chegue o final do mandato e esse processo está sendo julgado. Ok, encerrando aqui rapidão, correndo para o finalzinho do programa, tem uma pergunta que chegou aqui. Doutor Luiz, doutor juiz de direito, não é? Que é o seguinte: e a compra de votos, como será impedida pela Justiça Eleitoral em Mato Grosso, sabendo-se que corre solta? O Alberto Romeu. O Alberto Romeu é jornalista, né? Se é que eu estou falando da mesma pessoa. A compra de voto, infelizmente, é um ilícito. É um ilícito, é um crime, seja daquele que compra, seja daquele que vende. O primeiro fiscal desse tipo de conduta é o próprio eleitor, que deve denunciar esse tipo de conduta para a Polícia Federal, para as polícias militares, Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral já ativou o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, com todas as forças de segurança do estado de Mato Grosso, onde estão sendo realizadas uma série de reuniões para se tentar impedir condutas que são vedadas. Não só a compra de voto, como outras condutas. Mas a reflexão que eu faço é: o primeiro fiscal para que esse tipo de conduta não aconteça é o próprio eleitor que tem que denunciá-la. Primeiro, se conscientizar a não vender seu voto. Segundo, se tem conhecimento desses fatos, comunicar, denunciar o Ministério Público, denunciar a ouvidoria. E nesse aspecto, o TRE tem um software, um programinha, um app que pode ser baixado, chamado Pardal, onde o cidadão pode fazer essas denúncias. Essas denúncias são remetidas diretamente ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral para a adoção de providências. Além disso, a ouvidoria do TRE também está recebendo todo tipo de denúncia para que a gente possa apurar nesse período eleitoral. Ok, eu vou encerrar aqui. Coloca para mim de novo aqui o nome dele na tela aí, no caracteres aí. Coloca, por favor. Consegue colocar? Aí, ó. A gente corrigiu lá, não corrigiu? Corrigiu, Luiz. Tá lá certinho agora, não tá, doutor? Certinho, perfeito. Agora tá certo, aí ninguém vai ser preso mais não. Olha só, doutor, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu quero agradecer à direção, à presidência do TRE, não é? E a pessoa do juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Otávio Oliveira
Saboia Ribeiro, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a postos para bem informar, especialmente nesses tempos aí de eleições. Paulo, obrigado. Boa noite primeiro a todos aqueles que nos acompanharam nessa 1 hora, né, que a gente conversou, Voou o tempo, debateu, né? Aqui, voou o tempo. E a gente está à disposição para, a hora que for convidado, estar aqui e poder fazer qualquer tipo de esclarecimento. Vamos convidar mais. Esse ano tem muita demanda por aí. Brandenberg, então amanhã a gente se encontra. Até amanhã. A advogada e presidente do INDEA Mato Grosso, Emanuele Almeida, será a nossa entrevistada às 7h30 da noite de amanhã, terça, aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.